Olá pessoal, meu nome é Eduardo Miranda, sejam bem-vindos a mais um Projeto Cinevisão, onde semanalmente, ou quase semanalmente, eu trago até vocês a minha crítica dos grandes lançamentos para a telona, para a telinha ou para qualquer outra mídia que nos interesse. E hoje vamos falar do infeliz lançamento do dia 7 de novembro, quinta-feira, 7 de novembro. É o infeliz do Doutor Sono, adaptação para a telona de um livro do autor Stephen King, que seria os eventos, o que aconteceu na vida do menino chamado Danny, que sofreu na mão do pai, e dos fantasmas, com o dom que ele tem, o Shining, o Iluminado, dentro do Overlook Hotel. Então vocês têm que conhecer o Iluminado para poder saber o que se passa em Doutor Sono. Há um pré-requisito que você leia o Iluminado para entender do que se trata Doutor Sono. A criança que é atormentada em O Iluminado agora é um adulto e você vê o desdobramento do que aconteceu lá naquele hotel, ou as marcas que isso deixou na vida dele, ou as coisas que aconteceram depois dos eventos de O Iluminado. Eu realmente não vou fazer aqui roda vinheta, eu vou direto nesse aqui. Eu vou direto porque é mais do que um vídeo de crítica, ele é um vídeo de alerta, de denúncia, de protesto, de revolta, de raiva, de total, de você ser aviltado dentro de uma sala de cinema, de você ser traído, de você ser testemunha de uma picaretagem da sétima arte, de você ser testemunha de uma vingancinha babaca de um autor que ficou putinho com a adaptação genial que um cineasta como Stanley Kubrick fez da obra dele. Então ele se engaja numa vingancinha ridícula, numa vingancinha muito baixa, e uma coisa que eu nunca esperei de um homem como Stephen King, que isso viesse dele, que isso realmente brotasse tão de forma descarada na telona, usando novatos, diretores de fotografia, compositores de trilha sonora, atores, usando isso como uma forma de dar uma resposta tardia a alguém que já não está aqui, a alguém que já morreu. O Stanley Kubrick, infelizmente, já se foi. Então, na época que o Stanley Kubrick estava vivo, ele falava de longe que não tinha concordado, que não tinha gostado da visão dele, da obra dele, o Iluminado, e que havia achado uma falta de respeito com o trabalho dele, que isso não podia. E, gente, entendam uma coisa, esse autor, o Stephen King, ele não mudou de ideia. Vocês podem ver documentários super novos sobre filmes de terror ou sobre ele, e vocês vão ver o que eu estou falando. Até hoje, ele é um homem revoltado com o que o Kubrick fez ao adaptar o seu livro The Shining, O Iluminado. Você não sabe do que eu estou falando? Não tem ideia do que eu estou falando. Eu estou falando desse filme aqui, tá? Desse filme estrelado pelo Jack Nicholson e pela Shelley Duvall. Dois grandes atores, dirigido pelo Stanley Kubrick, um filme de 1980, ele é dos anos 80, o Kubrick lançou ele em 1980, The Shining. The Shining, O Iluminado, de 1980, dirigido por Stanley Kubrick. Esse aqui, que pega o livro do Stephen King e faz uma livre adaptação para o cinema. Uma coisa que ficou genial. Tão genial que marcou uma época, e diretores como Steven Spielberg usam em filmes como Jogador Número 1 para fazer uma menção honrosa, para fazer uma homenagem a essa obra de arte, a esse novo patamar da sétima arte no gênero terror-horror. Então isso aqui merece respeito.
E quando você sai desse filme, Doutor Sono, você sai se perguntando muitas coisas sobre a ética em Hollywood hoje em dia. Você sai se perguntando até que ponto a primeira oportunidade que você tem de dar uma resposta, mas não na cara, porque não tem coragem, mas depois de morto. Porque quem acompanha cinema, né, sabe que, por exemplo, o Robert Zemeckis, sabe o Robert Zemeckis? De Volta para o Futuro? Né? Back to the Future? Esse, do Michael J. Fox. Isso, do carro. Então, o Robert Zemeckis, já declarou que só vão mexer na obra dele depois que ele morrer. Depois que ele morrer, vai vir um engraçadinho qualquer, ou um estúdio ganancioso qualquer, e vão meter o dedo lá, para fazer uma porcaria como fizeram com Caça-Fantasma, como fizeram com Exterminador do Futuro, né? E olha que o cara tá vivo do Exterminador do Futuro. E o do Alien também, né? O Ridley Scott também deixou fazer besteira, ou ele próprio fez besteira, como o James Cameron também fez besteira. Passa o tempo e a pessoa envelhece e emburrece. Ou então, algum outro aventureiro pega e faz uma adaptação completamente absurda. E no caso do Doutor Sono, eu acho incrível a disfarçatez. Eu acho incrível a falta de vergonha na cara. Eu posso dizer isso, falta de vergonha na cara, principalmente do senhor Stephen King. Um homem que nunca veio à mídia para desdizer ou para se desculpar de ter algum dia criticado essa obra de arte aqui. Pelo contrário, ter agradecido ao Kubrick a homenagem feita ao romance dele, a ter elevado o romance dele a um outro patamar de horror, de ter marcado uma época com isso aqui. Esse homem nunca veio à mídia agradecer ou se desculpar das declarações de raiva, desconforto, de desagrado com a adaptação do Kubrick à sua obra The Shining, O Iluminado, de 1980. E de lá para cá, é um cara mimizento que vive choramingando essa adaptação feita por um gênio, feito por um gênio interpretado por gênios maiores ainda. Todo o elenco é sensacional, toda a produção é sensacional, um filme que marcou sua época e que vem marcando a cada geração que tem acesso a esse filme aqui. E agora me vem esse Doutor Sono, que, ao contrário de muitas vezes que eu digo para vocês consultarem o IMDb por vocês, dessa vez eu vou estar com o IMDb aberto aqui, ó. Eu tô com o IMDb aberto e eu vou categoria por categoria falando sobre, tá? Em primeiro lugar, vamos no diretor. Esse cara de pau chamado Mike Flanagan. Mike Flanagan, tá aqui, ó. Mike Flanagan, cara de pau. Cara de pau que deve ter sido missa encomendada pelo próprio King, pelo Stephen King. Pega esse novato, ele dirigiu 11 episódios da Maldição da Residência Hill, fez Ouija, A Origem, e tá aí, Mike Flanagan. E ele não é só diretor, ele é roteirista também, tá? Ele é roteirista também, olha aqui, ó. Writing Credits. Tá aqui, ó. O cara de pau do Stephen King, com ele, o diretor, como roteirista. Tá aqui, ó. Stephen King, based on the novel by Stephen King, e screenplay do Mike Flanagan, do novato, do moleque aqui. Então notas que, como um novato, ele, claro, tem um homem como Stephen King, um monstro do mercado editorial, né, que já adaptou diversos filmes, participando até como vem aí de It, né? Então o cara pega Doutor Sono e pensa, opa, vou aproveitar, vou fazer o que me mandam, sou pau mandado. Aí você vai, curiosamente, na produção.
tá? E tá aqui, ó. Além do Akiva Goldsman, tá aqui, ó. O cara de pau tá aqui também, como produtor executivo. Stephen King como produtor executivo. Tá? Aqui, ó. Tá vendo aqui no meu dedo? O Stephen King, o cara de pau. Ele tá aqui, ó, como produtor executivo, o cara de pau. Agora me diz uma coisa. Como, é o que eu quero de resposta, como um homem que sempre botou o dedo na cara e fez mimimi reclamando que o Stanley Kubrick estragou o livro dele com a adaptação lá dos anos 80, como esse cara produz um filme que tem como base a obra do Stanley Kubrick, a tal adaptação que ele odeia? Me responde isso. Tenta me convencer que isso não é uma vingancinha barata. Tenta me convencer que tudo que a gente viu na tela, a ridicularização da visão do Kubrick, da obra dele, né? E os desdobramentos quanto ao Overlook Hotel, quanto aos fantasmas, quanto a tudo que acontece ali dentro, na visão do Kubrick, ele, Stephen King, como produtor executivo, ele não usou para fazer uma vingancinha covarde depois do cara ter morrido, porque eu quero ver alguém pegar com o Coppola vivo e fazer um filme, um desdobramento do Poderoso Chefão. Faz aí um desdobramento do Poderoso Chefão com o Coppola vivo. Faz aí, ué. Faz aí. Mexe num filme do Martin Scorsese com ele vivo. Mexe num filme do Woody Allen, agora, com ele vivo. Vai aí, cara, mexe aí. Mexe aí. Não mexe, né? Mexe no De Volta ao Futuro com o Zemeckis vivo? Não mexe. Não mexe, não. Não mexe porque é covarde. Porque espera a pessoa morrer para ficar mexendo em coisa que na verdade vive um mimimi interno horroroso, uma dor de cotovelo enorme, porque o cara transformou um livro chato como o The Shining dele numa obra de arte para o cinema. A base da história pode ser a dele, mas o que está na tela feito pelo Stanley Kubrick é arte, é sétima arte, é genialidade, é cinema. Não é essa porcaria desse Dr. Sono usar de forma covarde a visão do Kubrick para fazer um filme porcaria como esse. O próprio livro Dr. Sono distorce a visão do The Shining. Do que ele próprio criou lá no The Shining, no Iluminado, distorce. Coloca isso como uma coisa consumível, vampirizada. Mas até aí nada, até aí é a cabeça do King, aí o problema é dele, a história é dele, ele faz com isso o que ele quiser fazer. É um problema dele. O problema é quando ele usa a estética daquilo que ele odiou. E como produtor executivo, ele autoriza que seja usado. Não só cenários, personagens, trilha sonora, ambientação, fotografia, ângulos de câmera. Peraí, se você odiou tudo isso, Stephen King, por que você está autorizando usar isso no Dr. Sono? Porque no fundo você reconhece que é uma grande obra de arte? Que você precisa dos fãs dessa obra genial para poder trazer alguém para ver essa porcaria de filme que é Dr. Sono? Agora você reconhece, né? Mas claro, você aproveitou para poder se vingar, né? Se vingar de quem já está morto, covarde. Chutar cachorro morto, covarde. Covardão. Bate em quem já morreu, né? Que ridículo, Stephen King. Se aproveitar para jogar no ridículo tudo que o Kubrick fez, recriando cenas icônicas da maneira mais simplória e absurda possível. Recriando cenas que ficaram para a história do cinema da maneira mais ridícula.
poder de explodir tudo no final? O filme acaba com uma grande explosão. Vamos acabar o filme com uma grande explosão. Eu sei quem falava isso, né? Não sabemos como acabar, acabamos tudo com uma grande explosão. E aí você desconstrói a ideia do iluminado nessa porcaria de filme, contando com essa juventude acéfala que vai ver primeiro o Doutor Sono e depois vai pegar esse aqui e tirar como base essa porcaria que você botou no cinema. Que covardia, que patifaria. Não me interessa se tem efeito especial bom, se a história alguém gostou daquela porcaria, daquela ideia de vampiros do iluminado. Vampiros do iluminado. Vamos lá. Ah, sim, um casting mal escolhido, horroroso. Vamos aqui, ó, seguindo aquela listinha, né? Vamos lá, cast. Vamos nós. Começamos com a Rebecca Ferguson. Cara, assim, na boa, Rebecca Ferguson. Ela fazendo a dona da seita lá, da seita que chupa lá, chupa o iluminado, chupa o vaporzinho, né? Que eles chamam de steam. Chupa lá o vaporzinho, que é o poderzinho lá, né? Eles identificam quem tem o The Shining, o iluminado, quem é iluminado. E aí pega essa pessoa, sacrifica essa pessoa, porque ela tem que sofrer muito para que o poder saia em forma de vaporzinho, e esse bando de maluco possa cheirar, consumir aquele vaporzinho para poder ter a vida eterna. Porra! E numa garrafinha futurista, abre uma garrafinha futurista e conserva ali o The Shining, para as pessoas ficarem cheirando aquilo ali e ter a vida eterna. Porra, que história ridícula, hein? Eu não li esse livro não, mas porra, se é isso, que história ridícula. E te digo, a Rebecca Ferguson está completamente fora do tom. Esse diretor, o Flanagan, esse otário, ele não sabe dirigir ator. A mulher não passa medo em momento algum. Ela não passa vilania, ela não consegue passar porque é toda bonitinha e tem cara de comédia romântica. Ela não consegue desempenhar o papel de vilã, que é a Rose the Hat, Rose da Cartola. Ela não consegue desempenhar, ela não consegue ser convincente no papel. Ridículo a atuação dela, é ridícula, é triste, é desprezível. Aí vamos pro Obi-Wan Kenobi, né? O Ian McGregor. Ele faz o Danny Torrance, o Danny, né? Só que é aquela coisa, o poder do Shining que ele coloca é tão parecido com a força em Star Wars que qualquer fanboy como eu sou já começa a ver o Obi-Wan de cara. Ele tem o Jedi Mind Trick, que faz a pessoa repetir o que ele fala. Ele tem poder telecinético. Até segurar um machado igual um sabre ele faz, gente. Até a técnica de high ground, ficar num terreno mais alto, né? Ficar num terreno alto para poder criar uma armadilha, tá numa situação de vantagem, ele faz. Até isso tem. Então você pensa assim, caramba, não há a mínima, sabe, tipo assim, pô, vou escalar o Ian McGregor para fazer uma coisa que vai lembrar um personagem de Guerra nas Estrelas para qualquer fanboy. Para mim o Danny Torrance era o Obi-Wan ali escondido. E bebia, também bebe, igual o Obi-Wan. Sabe, e outros tantos atores aqui que aparecem sem nenhum tipo de necessidade. Atores que não são desenvolvidos, cujos personagens não conseguem ser desenvolvidos no filme. Porque a única proposta nesse filme, eu tenho certeza disso, é desconstruir a obra do Kubrick. Porque se não fosse, o produtor executivo Stephen King e autor de Doutor Sono e O Iluminado nunca usaria o material original do Kubrick. Nunca!
Ele seria o primeiro a dizer: eu não vou usar esse material porque eu não concordo. Eu não gostei da adaptação. Eu não vou aceitar de novo colocar isso numa tela, porque isso não é a minha obra. Se ele fosse uma pessoa honesta, se ele fosse um profissional ético, ele não tocaria mais nesse assunto. Ele adaptaria sim Dr. Sono, o livro dele, em cima do livro dele, o Iluminado, dentro da ordem que ele criou, dentro do universo que ele criou, dentro do Overlook Hotel que ele criou, dentro de tudo aquilo que o Kubrick mexeu e que ele não gostou. Então agora está na minha mão, eu vou fazer do meu jeito. E não ficar usando material genial no lixo. Pisar em solo sagrado. Porque sim, em cinema nós temos coisas chamadas como solo sagrado. Aquilo que você não vai tocar nunca. Filmes que são eternos, que não se toca mais. E que para você entrar nessa ideia, você tem que saber entrar como você pisa num solo sagrado, de maneira muito respeitosa. Com uma deferência muito grande. Você não pode pegar uma obra como Psicose e fazer o que fez aquele imbecil também, fez um Psicose genérico. Você não pode pegar igual que fizeram com A Profecia. São filmes cujo solo é sagrado. Você não entra de qualquer maneira. Então, gente, é isso, tá? Eu convoco todos vocês que são fãs da obra do Stanley Kubrick a não assistirem no cinema, não pagarem ingresso para ver Dr. Sono. Não deem dinheiro para essa falta de respeito. Não deem dinheiro para essa vingancinha barata de um autor que está ficando velho e como ele sabe que a vida dele útil está acabando, ele quer aparecer. E aparecer da pior forma. É ridículo. É até ridículo pensar que esse cara, que agora, com documentários novos sobre filmes de terror, aparece falando mal da adaptação do Kubrick e é produtor executivo de um filme cuja base é toda do Kubrick. Como? Sabe, vocês me desculpem, mas eu não tinha como não fazer esse vídeo. Porque como fã dessa obra de arte, eu sou muito fã dessa obra de arte. E acredito que muitos de vocês também sejam. Querem ver isso aqui respeitado. E não chacoalhado como foi em Dr. Sono. Então, na verdade, eu recomendo para vocês, ó, o original. Vejam o Iluminado. E se quiserem ver essa porcaria do Dr. Sono depois, espera sair em algum lugar. Entendeu? Espera sair em algum lugar. Aí você vê. Precisa pagar não. Espera sair em algum lugar.